De volta com o nosso programa Manhã Leve e agora eu vou fazer uma pergunta para você que é mãe de primeira viagem. O que você sente? Imagina o que você vai sentir também quando se imagina ou imaginar você grávida do segundo filho. Difícil, fácil, muita confusão de sentimento. Olha, eu só tenho uma filha de 12 anos e ao me imaginar grávida novamente, muitas emoções, como diria Roberto Carlos. O frio na barriga surge de maneira totalmente diferente da primeira vez, a primeira gravidez, né? Agora, por que será que os sentimentos mudam dessa forma? Como lidar com essas emoções? Para conversar sobre esse assunto, ninguém melhor que a psicóloga Marilene Ked, que está aqui. Oi, tudo querida. bem? Bem, e você? Ótimo, graças a Graças a Deus. Nossa, dá uma confusão na cabeça, Marilene, por quê? É um misto de emoções, viu, Maria? O que acontece é que a chegada do segundo filho, ela é marcada por uma reorganização do núcleo familiar. Então, a família, por mais feliz que esteja, ela passa por essa situação impactante. Bom, agora como é? De 3 vamos para 4. Como nós vamos nos organizar? Estamos falando de 2, né? Isso. De 3 para 4, que é um casal, Isso, mais 2. exatamente. Eu pensei que estava falando de 4 Não. filhos, eu falei, nossa, É não do dá. núcleo familiar, a mãe, o pai, o primogênito e agora o que está chegando. Então, são de 3 para 4 núcleo familiar. Então, ocorre sim um impacto, principalmente a princípio para a mãe. A mãe, ela pensa como eu vou me organizar, como eu vou fazer com isso. Até então, todos os meus cuidados eram voltados para um, agora tem que ir para 2 também, como você disse. É o amor de um filho para o outro é algo maravilhoso, é incondicional. Cada filho é um filho, todos são amados integralmente, por mais que um ache que a mãe ama mais aquele. Porque é coisa é o primeiro e é tal. coisa de irmãos Mas mesmo. pinta a dúvida quando você tá grávida. Sim. Ah, será que eu vou amar tanto quanto eu amo esse primeiro? Exatamente, Né? existe Mas uma mães insegurança. ama, né? Ama muito, é incondicional, é amor dobrado, tá? Então, o que acontece? Todas essas dúvidas, ansiedades e estresse vão acontecer durante toda a gestação. Inclusive, o estresse da mãe fazer com que o primogênito aceite esse segundo filho. Então, todo o núcleo familiar tem que entrar num ajustamento que dura uma fase. Passa, tá? Ela é um pouco mais prolongada no caso do segundo filho ter alguma deficiência. Aí sim, caso contrário, não. Essa fase, ela é curta, ela não é longa. Curta, tá? você fala quanto tempo? Ah, de 3 a 6 meses. Depois que nasce. Depois que nasce. Eu Isso vou, são eu estudos. vou te interromper um minutinho, porque a gente vai chamar a história da Ana Paula, que ela deu à luz ao segundo filho recentemente. Tá. Então a gente vai ver e depois a gente comenta, tá bom? Primeiro veio a Maria, depois veio o Antônio. E a Ana Paula, como se preparou para isso? Ana Paula, você sempre quis ser mãe? Eu sempre quis ser mãe e sempre quis ser mãe de pelo menos 2. Ah, então você já pensava em ter mais de um filho. Eu pensava em ter mais de um filho. Como foi a gravidez da Maria? A gravidez da Maria foi uma gravidez muito difícil. Então, eu tive que ficar internada várias vezes. O meu primeiro filho eu perdi antes dela. Então, assim, ela foi uma bebê muito esperada, muito querida, que eu queria muito. Eu senti muito medo de não poder ser mãe nesse período. E aí a Maria nasceu prematura, de 7 meses. Mas um milagre que eu atribuo a Nossa Senhora Aparecida, que ela nasceu ótimo, muito bem, não ficou na UTI. E a Maria saiu pra brincar, porque criança não gosta de ficar parada, né? E aqui tava meio monótono pra ela. E Ana Paula, quando que você começou a pensar na segunda gravidez? A Maria tinha 1 ano e meio, mais ou menos. O meu marido falou, eu queria tanto ter outro filho, não queria que fosse com muita diferença de idade. Eu falei, mas eu tenho medo, né, de tudo que a gente passou. Aí eu fui na minha médica, né, aí conversei bastante com ela sobre o assunto.
ela me deixou bastante tranquila, falou que uma gravidez era diferente da outra, que ela não via nenhum problema fisiológico em mim, que eu não pudesse engravidar novamente. E aí a vontade de ser mãe, mais do que ser mãe, de dar um irmão ou uma irmã para Maria era muito grande, que eu queria muito que ela conhecesse esse amor. E foi aí que acho que uns 2 meses depois eu fiquei grávida do Antônio e foi assim uma grande felicidade. Não que eu não tivesse medo, mas foi uma grande felicidade. Agora entrando na questão que a gente está discutindo lá no estúdio, sobre dividir o amor entre 2 irmãos. Você sente alguma diferença do seu modo de amar entre os dois? Ou você ama os dois da mesma maneira? Eu amo os dois da mesma maneira. Eles são tudo na minha vida, assim. É diferente? É diferente. É o que eu falei, a Maria, ela foi a primeira, ela foi, assim, muito desejada. Então, assim, eu tinha um cuidado, assim, com ela muito grande. E veio o Antônio de uma forma muito tranquila, de uma forma muito serena. Então, assim, eu tenho todo o amor do mundo por ele, mas eu não necessito ter aquela coisa de medo, de nada. É só o amor mesmo. E hoje em dia, a minha maior dificuldade de ser mãe de 2 e ser mãe de um bebê pequeno e dela também pequena, é o medo dela sentir a minha falta, por ter que dar bastante atenção para ele. Então, eu não queria que em nenhum momento ela sentisse assim, agora minha mãe só gosta do meu irmão, né? Porque minha mãe fica com o meu irmão no colo o tempo todo. Então, eu tento dividir isso ao máximo. Quando a gente tem filho, a gente espera sempre o melhor para eles e sempre imagina que tudo vai dar certo e torce para isso e faz o possível para que isso aconteça. Mas levando um pouco pro lado mais sério, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Se quando eles crescerem, de repente, um começar a dar orgulho e o outro desgosto, você acha que vai ter uma diferença no amor aí? Você vai amar o que dá mais orgulho? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o que dá orgulho, você vai ficar tranquila com ele. Então, o que pode dar algum desgosto é o que vai requerer mais atenção e é o que eu vou precisar dar mais amor, que eu acho que vai precisar mais. Os irmãos não entendem isso, né? Nossa, mas meu irmão dá tanto trabalho, minha mãe dá tanta atenção pra ele. E é mais ou menos isso que você tá falando. Eu acho que hoje eu vejo assim, que eu sou mãe, né? Mas já a gente pensa assim, né? O filho que é mais tranquilo, o pai acaba dando menos atenção a ele porque ele não requer aquela atenção. E o filho que é mais complicado, ele precisa de mais atenção. Então eu acho que não é que você vai amar mais aquele filho, mas ele vai requerer mais do seu amor. E esse amor que você sente dentro de você, você sente que realmente é esse amor grande que você sempre ouviu dizer que era? Muito maior do que eu imaginei. Eu não imaginava que fosse tão grande, assim. É uma coisa que, não sei. Eu estava comentando até essa semana que o Antônio está aqui comigo 45 dias, mas parece que ele teve a vida inteira. Não parece que foi só 45 dias, parece que a vida só faz sentido quando tem. Minha vida só fez sentido quando tive a Maria e agora parece que não tinha nem sentido só com a Maria. Só tem sentido porque tem o Antônio. E duplicou ainda mais. E, nossa, é um amor que não existe fim. O amor de mãe não existe fim. Bonitinha, né? Nossa, que seja muito feliz essa família aí, tão bonitinha. Muito. Já Mãe tão dedicada. Isso. Então, Maria, o que acontece? Foi até bom que ela teve um bebê próximo, de não muita diferença de idade da menininha. Isso, para quem pode, é muito bom, para que eles façam brincadeiras juntos, para que descubram a vida juntos. Porque quando é um pouco mais velha ou muito mais velha, acaba tendo uma função meio de mãe também. Às vezes a irmã mais velha pega aquela função de ajudar totalmente a mãe. Ou não, a mãe acaba passando para a filha, né? Sim. Agora, nesse caso, para não ter tantos ciúmes, a mais velha, é importante que a mãe
dê atenção para essa menininha enquanto o menininho está dormindo. Mas não é só aquela atenção, vai levar na escola. Não, tem que sentar junto, olhar no olho, a criança sentir que ela está tendo realmente o amor da mãe, porque, poxa, é tudo muito novo. Antes o amor da mãe, a atenção, o carinho era todo para ela. Agora tem que dividir com o menininho. Então, é muita coisa na cabeça da criança, ela é uma sensação de perda muito grande. Então, mas é de amor e tensão ao mesmo tempo, porque vem um bebê que é um bonequinho, assim, pra filha ou filho. E ao mesmo tempo você também sente ciúme, você não sabe controlar muito, né? Para a criança deve ser um pouquinho complicado, mas passa, né? Passa. Esse estado emocional, ele tende a passar, que é os ciúmes. Só que tem que ser muito bem trabalhado. A questão em relação à mãe, principalmente, porque ela vai sentir muito mais ciúmes da mãe. Porque é a mãe que vai ficar grudada ali com o bebê no colo, né? Muito mais tempo. Então a mãe precisa ter esse contato maior com a mais velha. Lógico, vai ter as regressões, vai ter birra, vai ter enfrentamento, vai ter muito choro desnecessário, vai ter. Então, é muito importante, se a mãe não conseguir sozinha lidar com os ciúmes, ou se isso ultrapassar um tempo, além do normal, e a criança regredir muito, ela precisa buscar ajuda especializada, porque está comprometido. Isso. Porque regredir muito, você chama usar chupeta. Ficar durante muito tempo fazendo xixi na cama, voltar pro tati-bitate, aquela fala bem de bebezinho mesmo, o confronto com a mãe, e quando confronta, falar, você não me ama, eu descobri que você não me ama. Se isso persistir muito, se tornar uma afronta, busca ajuda, é melhor, tá? Agora, em relação a mãe com um bebê novo, é lógico, a ansiedade diminuiu bastante. Ela é uma mãe mais relaxada. Bem mais relaxada. Mas bom, isso acontece. Né? Que bom, eu não tenho um segundo filho, mas que gostoso. Então, o terceiro, então, aí é moleza. Nossa! Só que, ao mesmo tempo, a carga de trabalho com criança aumenta. Porque não é fácil você ter 2, 3, 4 filhos. É tudo dobrado, né, Maria? Tudo então, dobrado. Tem essa coisa de você ter a idade próxima e aí você faz todo o trabalho meio que concentrado lá junto? Facilita. Eu acompanho isso e facilita bastante. Quanto mais próximas as idades, melhor para a mãe e para o pai. Você tem uma de 10 e outra de 2, são programas diferentes, é a comida diferente, é tudo diferente, né? Só acontece isso, em muitos casos, quando não tem outra alternativa, ou quando é um casamento novo, ou quando decidiram mesmo, vamos esperar, agora vamos estruturar melhor a nossa vida e vamos ter filho só daqui 10 anos. Aí tudo bem, foi tudo muito bem planejado, tá? Mas tem que entender que vai ser uma dedicação total para um, que é uma pré-adolescente, e depois total para um, que é um bebê, tá? Então, se as idades forem mais próximas, melhor para eles e para os pais. Se nasce gêmeos, então, daí melhor aí. Dá trabalho no primeiro ano, muito, né? Muito. Aliás, gente, não há, né? Vamos falar. Quem quer engravidar e tal, seja consciente com relação a isso. Exatamente. Porque você sempre vai estar se preocupando com o outro. Se você quer ser uma boa mãe e bom pai, né? Exatamente. Você vai estar sempre se preocupando com o outro, sempre querendo educar. Isso dá trabalho. Trabalho mental, trabalho físico de ficar com o seu filho lá, segurando, com o outro lá, que nem a mãe que a gente viu, a Ana, lá no peito. Então, assim, não é fácil. Então, pra você querer ter um filho, seja consciente. Não vai botando o filho no mundo, porque não é assim. Não é assim, não funciona e uma hora a vida cobra. E outra coisa, o casamento acaba, se você, né? Porque, assim, se você não sabe colocar lá todas as cartas, né, organizadas, aí a mulher começa a não dar mais atenção pro marido, o marido começa a reclamar, e o filho também reclama, e aí a coisa... é um caos. É um caos. Por isso então, tem que ter muito vida diálogo. Um caos, muito. Marido e mulher dialogarem muito. O homem ser parceiro mesmo. Então. Se colocar no lugar dessa mãe, sabe? Isso que eu queria te perguntar. Sem querer falar, você sabe que assim, eu sou super a favor dos homens, adoro os homens, precisamos dos homens. Não sou essa coisa de, vamos batalhar sozinhos. Eu acho que tem que ter um companheirismo, tem que ter lá do lado. O papel do pai é fundamental. Mas a mãe, eu não sei, culturalmente, você... E também, a gente que organiza tudo, a gente organiza a agenda, a gente organiza comida, a gente organiza tudo. E o pai chega...
e brinca, às vezes leva para algum lugar, mas toda aquela agenda, aquela organização da vida do filho tá na nossa cabeça. Todinha da mulher. E o pai, como que a gente faz pro pai dividir um pouco isso? Tem que ter Você muito que é diálogo, muito diálogo. Eu sempre Você falo acha que a gente isso. deve dividir tarefas assim, ó, você faz isso, eu faço Ótimo, com ótimo. relação à criança? Isso, tudo que é pré-estabelecido é melhor. O diálogo esclarecedor, olha... E o que é mais fácil para o homem fazer? Assim, mais fácil que eu falo, não porque eles não têm capacidade, mas assim, o que é mais, que eles sintam mais habilidosos para fazer? Varia de homem para homem. Eu conheço vários que... Mas a maioria, vamos colocar num... Então, a maioria, deixar aquilo que é menos complicado para eles. E aquilo que a mãe acha que é mais difícil, ela já tem experiência, ela tira de letra, é com ela. Então, vamos deixar para ele organizar alguns passeios, para ele ajudar na hora do banho a separar o material, dar comida para a mais velha, para o mais velho, dar um pouco mais de atenção. Por exemplo, quando a mãe está amamentando, ele fica com o mais velho. Então, isso tem que ser dialogado, conversado antes. Tá? Antes de engravidar, isso? De preferência. E antes de nascer, sabe, Maria? Tem que ser muito bem colocado, dialogado e cada um cumprir a sua parte direitinho. Porque a mulher já tem o estresse da gestação toda. Isso não é fácil. Então, o homem precisa entender isso, se colocar no lugar dela e ser, assim, o homem mais parceiro possível. Isso, inclusive, vai ajudar muito na relação marido e mulher, que se perde um pouco no meio dessa transição. Por entendeu? isso que a gente tem um índice de separações muito grande Muito depois que tem um grande. filho, porque as pessoas não conseguem coordenar. Isso. Agora, você acha, eu não sei, uma percepção que nós mulheres, até porque a gente gosta de agradar, de fazer, de ser meio mãe também, nós não disciplinamos, nós naturalmente não disciplinamos os homens para se sentirem parte, assim, para fazerem o que eles poderiam fazer. Sim. Você fala assim, não, eu conheço muito caso. O cara tá lá querendo fazer alguma coisa. Ela fala, não, deixa que eu faça o do banho, porque você já tem medo que ele não saiba dar direito e tal. Acontece muito isso. Acontece, a maioria não confia mesmo, prefere ela mesma fazer, pegar aquela responsabilidade para ela, aí chega uma hora que ela se esgota. Aí ela fala, você não me tudo ajuda. comigo, exatamente, tudo comigo, sou tudo aí ele eu, fala, mas ela eu não deu tentei. chance. Exatamente, alguns falam, mas eu tentei, você não deixou. Não, mas não era do jeito que eu queria. Mãe, nem sempre vai ser do jeito que você quer. Muitas vezes vai ser do jeito que ele consegue fazer. Então vamos dar esse voto de confiança, mesmo que você fique com o olhinho ali bem antenado no que ele está fazendo, mas dá esse voto de confiança até mesmo para te aliviar, para te dar um pouco mais de saúde mental nesse momento, que é alívio do estresse, da ansiedade, tá? Até que você encontre de novo o seu equilíbrio. Mas dê essa condição para ele, para que ele faça alguma coisa, mesmo que seja do jeito dele. Isso vai te dar um pouco mais de alívio. Entendi. Mas e a gente tem que dar tarefa também pro outro filho? Você falou de, às vezes, a mãe sobrecarrega um outro filho que vira mãe, né? A menina de 10 anos vira mãe de uma criança de 1. Mas, assim, tem que dar tarefa também para ele se sentir dentro do contexto familiar? Tem que dar tarefa, porque alguns, a maioria regride, mas alguns amadurecem mais rápido. Eles podem se sentir responsáveis, Isso, se né? tornam até mais independentes. É até bonitinho de ver, quando a diferença até é muito grande, é até bonito de ver. Mas o que acontece? Tem mães que realmente delegam aquilo. E aí a filha ou o filho, ele vai se defender. Mãe, você que é mãe. Então, tudo tem que ter uma certa medida. Você vai pedir aquilo que dá para o outro fazer e de acordo com a disponibilidade dele. Não força a barra, porque ao invés de você juntar esses irmãos, você vai afastar. Tá? Isso tem acontecido. Então, vai com calma. Dá, sim, algumas coisas para ele fazer, mas desde que ele sinta prazer naquilo. Se aquilo causar desprazer, porque você tirou ele de alguma função que ele estava fazendo, que ele gostava de fazer, que era uma coisa dele, para você colocar para fazer para o irmão, isso não vai dar prazer, vai afastar. Então, vá com calma. Observa o que o outro se coloca à disposição, deixa ele fazer naturalmente, elogia, dá um reforço positivo para aquilo, tá? Sem broncas, não é assim que pega, não é assim que faz. Vem aqui, cuida do teu irmão, que agora eu vou fazer isso. Não é assim que funciona, principalmente com adolescentes. Deixa a coisa acontecer naturalmente, vai observando aquilo e vai dando um reforço positivo para aquela situação. É que, assim, a gente que é mãe sabe que, às vezes, você quer educar tanto
e organizar tanto que você vive mandando, você se torna uma pessoa chata. Isso. Chata pro filho, chata como esposa, como mulher, Isso. né? E a gente deixa de ser mulher muitas vezes e vira a chata que manda. Isso. Porque a gente sabe que se a gente não mandar, a coisa não vai funcionar. Isso. Então é uma questão também feminina. E Mas aí? é real, Maria. É isso então, mesmo. e como que a gente faz? A mulher coloca... muitos querendo, tem que aceitando dividir ou não, mesmo, dividir função. A mulher puxa para ela e não dá. Divide, acredite no parceiro, faça alguma coisa que ele se sinta útil, que ele se coloque à disposição e que você também dê um reforço positivo para ele. Vá com um jeitinho, fala, olha, não é bem assim, é desse jeito. E ele vai entrando naquilo. Isso dá prazer, dá gosto de ver. Não pegue, não segure tudo para você, porque você vai entrar numa exaustão. Exaustão. E aí vai abaixar a Muitas mulheres, tem imunidade. pesquisas que falam que as mulheres se sentem estressadas, cansadas. E inclusive pesquisas que falam que o homem casado é um homem que progride mais rapidamente, eu poderia dizer, na carreira. Isso. Porque a família está lá, coordenada pela mulher, Isso. ele basicamente não precisa fazer muita coisa, e ele consegue focar no trabalho. Isso. A mulher não consegue, porque ela tem que cuidar dos filhos, da casa, do marido, de não sei o que, de Exatamente. funcionário. E aí ela não consegue focar tão bem em Não. trabalho. Ela como fica dividida. Exatamente. E prioridade para a mulher é difícil, porque tudo para ela é prioridade. Mas os filhos é uma grande prioridade. Então você imagina ela conseguir dividir isso com o marido, com o pai. Então, o E tem que resumo da dividir. ópera é: você tem que dividir. Acostume seu marido, desde que você casa, desde o namoro, a dividir, a ele fazer diálogo também. esclarecedor e que deixe tudo muito claro de como será essa relação, a divisão das tarefas, tudo muito bem claro. E aí não vai ter confronto depois, né? De preferência, grava no seu celular. Fala assim, ó, você falou, né? Estamos falando que você também vai ajudar Isso. nisso. Bom, nessa hora, metade dos homens que estava vendo a televisão passou para outro canal, mas são coisas que vocês têm que ouvir e a gente tem que falar. Como a mulher fica estressada e chata, o homem também fica acomodado. Exatamente. Então não é assim, né, meu bem? Não. A família tem que encontrar, nesse momento agora com o segundo filho, o seu ajustamento da melhor forma possível. Isso. É isso aí. Marilene Ked, excelente psicóloga, olha, cuida de criança, cuida de família. Se você quiser um contato com ela, vai lá no site dela, é marileneked.com.br, super fácil. Mas você também tá em Instagram, tá em tudo, Sim, né? sim, é só clicar lá Marilene Ked que já me encontra. Tá, o Ked tá aí na tela, mas eu vou repetir. É K-E-H-D-I, porque às vezes a pessoa não sabe como escreve, aí acaba não achando. Isso. Bom, querida, muito bom. Adoro conversar com você. A Adoro gente sempre também, Maria. viaja nas histórias e é legal que a gente põe a realidade. Isso. É a realidade, é o que você vive no dia a dia. Você, homem, mulher, criança e tudo. Isso. Porque aqui não é um programa de ficar floreando, Não, falando que tudo é lindo. não. É É utilidade pública mesmo o seu programa, viu? É isso aí, Marilene. Um grande beijo pra Beijo, você. querida. Até a próxima.